Boa tarde, que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Fraternidade Rosa Cruz, patrocínio de Porto Ferreira, São Pedro. Estamos entrando na nossa aula de número 43, cujo tema é Natureza contra a Natureza Humana, que é a guerra que nós estamos assistindo no planeta atualmente. A natureza está brava com a atividade humana na superfície e está dando o seu troco, está revidando. Bom, o que está acontecendo afinal? Está acontecendo que nós temos Júpiter no signo de Touro, transitando, e também temos já há um tempo Urano passando pelo signo de Touro. E Touro está intimamente ligado às forças da natureza. Então, essas forças estão naturalmente se rebelando. Era de se esperar. Então, observem. Urano já está em Touro há alguns anos, Júpiter entrou recentemente, porque Júpiter fica aproximadamente um ano, no máximo, em cada signo. Então, a presença desses dois planetas em Touro gerou uma rebelião das forças naturais. Então, nós estamos assistindo terrores, tremores e temores sucessivos em todas as partes do planeta Terra. Não existe nenhuma área que será poupada. Em abril de 2024, Júpiter vai fazer conjunção com Urano. Então, imagina o que vai acontecer em termos de explosão dessas forças eruptivas de Urano, com a intensidade, a potência de Júpiter. É o estouro da boiada. O que é o estouro da boiada? É quando toda a boiada fica desgovernada e arromba a cerca, invade terrenos, atropela. É isso que vai acontecer com a humanidade. A humanidade vai virar uma boiada. Então, Marte e Vênus estão presentes nos signos de Áries e Touro, porque são os regentes desses signos. E atualmente, Júpiter e Urano estão transitando em Touro. Nós conversamos nas últimas reuniões, falamos sobre desejos e o anticristo. Nas últimas décadas e nos últimos séculos, e principalmente no século XX, com a sexualização da cultura ocidental, tudo ganhou um teor erótico, e a mulher se vulgarizou de uma forma assustadora, não que o homem não tenha se vulgarizado, mas a mulher, valha-me Deus. Então, esses desejos desnaturados se acumulam em Touro. E agora, tudo aquilo, toda essa pressão, esse dragão que está interiorizado com a presença de Júpiter e Urano, esse fogo, essa erupção, esse terremoto virá à tona. Então, são forças desagregadoras. São forças, então, que irão romper com tudo que está dando garantia a algum tipo de estrutura à vida humana. Essas estruturas, sem exceção, serão francamente ameaçadas, fortemente ameaçadas. Então, por exemplo, Urano em Touro. Os hackers vão ganhar um poder fabuloso, invadindo o universo digital e ameaçando os sistemas de segurança, invadindo bancos, cartões de crédito, computadores, a intimidade das pessoas. Todo mundo vai se sentir muito, muito exposto e muito, muito inseguro. E não há o que fazer. Você não pode ir para a delegacia e denunciar o elétron que entrou no seu computador.
Forças caóticas, então, vão desestabilizar a ordem e a paz. Então, o ano que vem vai ser um verdadeiro inferno. Em particular, do ponto de vista econômico, porque Touro tem a ver muito com finanças, com a gestão financeira. Então, transtornos mentais, sociais e financeiros serão inclusive usados por aqueles que estão no topo da cadeia alimentar como fontes de concentração de poder e manipulação. E também concentração de riquezas. Muita gente vai lucrar com o caos, como sempre. Urano em Touro. Graças a Deus, a desintegração dos valores burgueses que são insuportáveis. Não existe coisa mais falsa, asquerosa do que a mente burguesa. Né? É falsa, é hipócrita, tem uma religiosidade comercial, tem um moralismo decadente, é horrível. Burguês realmente é uma coisa que merece ser destruído. Rachaduras na vida artificial, descontrole e frenesi. Por exemplo, no filme Joker, com o Joaquin Phoenix, uma das primeiras atitudes dele é matar 3 jovens burgueses no trem. Um ele mata quando ele está correndo, tentando escapar da arma do Joker, mas ele é morto também pelas costas. E nesse filme fala, tem morte aos ricos, no sentido de burgueses. O próprio Wayne é morto num beco. Ele e a esposa, no final do filme, são assassinados num beco quando estão saindo de um cinema ou de um teatro. Então, que os pais do Bruce Wayne, né, que vai ser o futuro Batman. Então, o filme Joker, justamente, a ideia é essa, né? Vamos acabar com essa mentira que nós somos. Tanto é que uma das cenas finais também é ele atirando no Robert De Niro, que é um hipócrita, é um palhaço, inclusive na vida real. Né? Tanto é que eles tiveram uma treta durante a filmagem, o Joaquin Phoenix e o Robert De Niro, que é um cara insuportável, esse tal de De Niro. Muitos apostam que a Era de Aquário empunhará a bandeira do liberou geral, que a Era de Aquário vai ser a Era dos amigues. Que nojo! Que amigues, meu amigo! Você está louco? Então, esse liberou geral não tem nada a ver com liberdade. Isso é libertinagem. Isso é Urano degenerado. É Marte e Vênus podre. É sangue estragado. Para com isso. O que é essa Era de Aquário que estão apregoando? É uma sofisticada reedição dos tempos de Sodoma. Querem fazer uma nova Sodoma. É isso. E quando a gente fala isso, principalmente na mídia, fica todo mundo horrorizado. E quem fica horrorizado fica por quê? Porque é hipócrita. Então, nós temos esses eixos onde a força erótica domina. Áries, Libra, Marte e Vênus, e Touro, Escorpião, Vênus, Marte. Aqui é a decadência do ser humano, a queda adâmica, os desejos animalizados. Aqui é a possibilidade de regeneração, os desejos humanizados, que é o caminho difícil. Do amor e da regeneração, da transformação da matéria em espírito, a alquimia. Então, nós temos que procurar o reino dos céus e o ajustamento às suas leis, porque assim todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo.
Não adianta a gente querer manipular a realidade e fazer do nosso jeito. Desde a queda adâmica está dando ruim. Será que ninguém vê que o mundo que a gente criou é horrível, poluído, fedorento? Gente deformada no caráter e no corpo? Curar é descristalizar e desobstruir. É devolver vida e movimento à alma anêmica. Esse é o trabalho aquariano. É dignificar novamente a humanidade. É humanizar a humanidade, que ela está desumanizada, ela está indigente. Curar é libertar a alma do cativeiro do medo, da inconsciência, da errância e do egoísmo. Olha que trabalho difícil. Então, na Escola Rosa Cruz, nós temos o que nós chamamos de auxiliares invisíveis, que fazem um trabalho noturno, um trabalho extremamente eficaz, mas que ocorre quando estamos em sono profundo. Esse serviço de cura é um dos mais importantes da Escola Rosa Cruz e é feito pelos auxiliares invisíveis. Para isso, nós vamos chamar uma veterana da igreja, né, a Maria Gabriela, que hoje fabrica o Pão da Vida. A padaria dela chama Bethlehem, né, lá em Porto Ferreira. Ela, na encarnação passada, ela foi astróloga do Torquemada. Por favor, Maria Gabriela. Aí você me complica, né, Ozzy? Mas é uma delícia. Porque... A mesma coisa, Gabi. Sai do foco. Isso aí. Porque o que sobra para mim agora é quase ser João Batista aqui, né? Arrependei-vos, né? quase chegamos no fim dos tempos. Mas Oswaldo é muito sóbrio quando ele faz essa leitura astrológica sobre o ano de 2024. Nós temos visto isto acontecer, né? Vimos o que aconteceu no Oriente Médio, está acontecendo no Oriente Médio, e as respostas que o mundo está dando, né? A gente consegue ver isso nas escolas que os nossos filhos estudam e no comércio em geral e nas ruas. Então, é claro que o que a gente está construindo é algo bastante complicado e é consequência, né? É consequência. Agora, o que a Fraternidade Rosa Cruz oferece nesse sentido é uma possibilidade interessante. Quando Oswaldo coloca naquele slide anterior que curar... Você pode voltar um pouquinho para a gente interpretar? Adorei a imagem, maravilhosa, que agora eu tenho que falar. Curar é libertar a alma do cativeiro do medo, da inconsciência, da errância e do egoísmo. O ato de curar faz isso no próprio curador. Então, não existe outra possibilidade hoje no mundo que não seja estar no mundo nessa função. Então, dentro da Fraternidade Rosa Cruz, nós fazemos o quê? Nós temos o curso preliminar, até o caminho de nos tornarmos probacionistas. Quando fazemos esse voto, somos convidados a adentrar nessa esfera de serviço, que para a maioria é inconsciente, claro, mas não é porque é inconsciente que ela não existe, ela existe. E quando nós curamos, nós nos libertamos desse cativeiro do medo, da inconsciência, da errância e do egoísmo. É o único caminho. É se colocar nesse caminho de serviço amoroso e desinteressado. Então, muitos chegam na Fraternidade Rosa Cruz querendo ser estudantes para conhecer a astrologia, porque acham interessante, bonito, descolado, né? Nossa, é uma visão diferente. Ou a própria filosofia, ou conhecer Oswaldo, a Ana, o Anjo Bom, né? Mas o coração da nossa escola é isso. Cada estudante que está lá
e que leva essa escola a sério, está em busca de se libertar do próprio sofrimento. Quem somos nós, achando que podemos curar a dor do mundo? A gente não consegue, a gente não é capaz de aumentar um só côvado nos nossos dias. Nós precisamos fazer alguma coisa primeiro por nós. Só que fazer alguma coisa por nós mesmos está intimamente ligado a nos comprometermos com a cruz do mundo, com o sofrimento do mundo. E sem isso não tem escola, não tem filosofia, não tem astrologia. Tudo que nós aprendemos é para colocar essa roda em movimento. Ok? Muito obrigada. Obrigado a você, Gabi. Gilbom, aproveitando que nós retrocedamos o slide, e já que você tem Mercúrio retrógrado, é isso? Já está direto, né? Mas... É. Em outras palavras, eu sou um condenado, mais explicitamente. Me diz, porque sobre essa imagem, digamos, do auxiliar invisível que emite essa luz, há um caduceu alado com as cobras, a linha reta, né? E aqui no topo uma espécie de luz espiritual que provavelmente tem ligação com as glândulas que ficam aqui na cabeça, né? A pituitária e a hipófise, né? Sim. Por que a iluminação espiritual, a santificação, tem ligação com esse caminho do caduceu até conquistar essas asas? Você que é geminiano, portanto, tem íntima ligação com asas, né? Mercúrio é alado na cabeça, nos pés. Explica pra gente essa asa da espiritualidade. É muito interessante esses convites que você faz pra gente de falar daquilo que a gente não sabe. E a gente vai falar do melhor lugar que a gente não sabe, né? Porque esse lugar é um lugar a partir de onde nós somos tomados. E se não houver uma certa qualidade do nosso ser para que a gente seja tomado, a gente deixa de ser tomado e passa a ser possuído. Que é diferente. Esse ser tomado numa possibilidade de cura essencial, a partir de onde a luz do alto passa e nós sejamos colaboradores com ela, pede uma atitude que é companheira de propriedades fundamentais que nós precisamos desenvolver. Sejam elas a porosidade, já falamos bastante disso. Sejam elas a vulnerabilidade, precisamos levar isso em conta, porque se eu sou invulnerável, eu também sou impermeável ao espiritual. Mas essa luz em especial diz respeito ao desenvolvimento de um atributo que a gente precisa trabalhar muito, que se chama transparência. E é só depois da porosidade, da vulnerabilidade e da leveza que vai permitir que a gente se eleve antigravitacionalmente da nossa relação com esse plano, que a transparência pode acontecer. Essa transparência é o exercício de visita consciente a essa estrutura glandular. A pineal e a hipófise, regidas por esses planetas espirituais dos quais a gente fala, mas sabe nada, que é Urano, esse lugar estranho, e Netuno, esse lugar onde as coisas são enevoadas, né? Mas onde, se a gente alcançar uma disponibilidade, uma certa transparência, essa luz pode nos permear. A transparência é curiosa, porque ela não é uma estrutura parecida com a porosidade, a partir de onde você, né, pode ser permeado e estabelecer uma relação de comunhão. A transparência a gente observa no vidro, né, que permite, sendo algo estrutural, sendo algo manifesto, ainda assim permite que a luz o transpassa, sem nenhum ruído. Né? Então, na medida que eu desenvolvo algumas habilidades, algumas qualidades pessoais, essas glândulas, elas funcionam de algum modo como essas asas. Né? Vejam, as asas, assim como o helicóptero no alto do Himalaia tem um ponto a partir de onde ele não dá mais conta, porque o ar fica muito rarefeito, a gente está falando de asas enquanto algo simbólico que nos eleve além daquilo que diga respeito ao material. Uma asa que não precisa ir contra a gravitação terrestre, mas precisa ter um poder de atração celeste que nos permita comungar do mistério. Então, essas glândulas que naturalmente se tornam despertas, naturalmente por quê? Porque tem gente que faz isso de uma forma antinatural também. Tem escolas que ensinam isso de uma forma antinatural.
Ou seja, o ideal é que isso aconteça naturalmente, né? Ela vai nos ensinando a depurar aquilo que nos faz opacos e obscurecidos à luz de fato e nos permite comungar pelo desenvolvimento da transparência com a luz do alto. E aí, é a nossa biografia, é como a nossa vida acontece, que nós poderemos observar, não porque alguém vai atestar ou porque alguém vai te falar. Na medida em que na nossa biografia percebemos que há um estado de paz, é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que não é ausência de guerra. Você pode estar no inferno da guerra, mas é importante que essa paz esteja acontecendo. Na medida em que essa paz aconteça, acho que naturalmente essa luz do alto, ela passa a transbordar a partir da pessoa, né? Então, é uma experiência que talvez a pessoa nem se dê conta, mas talvez alguém perceba e talvez alguém seja oportunizado a fazer escolhas diferentes, né? Mas você vê, ela acontece por interesse genuíno de um encontro com o espiritual. Porque tem um ponto até onde a gente pode ir na melhor prática utilitarista, técnica, humana, mas tem um ponto a partir do qual o interesse do espiritual precisa acontecer em relação a nós. Então, se essa purificação alcançar a sua melhor possibilidade, é a partir dessas glândulas que anatomicamente, do ponto de vista material, não tem nenhum substrato para a gente falar delas em termos de espiritual. É a partir dessas glândulas que só uma escola de mistério, que só uma ciência de natureza oculta pode dissertar a respeito, é que esse encontro da luz do alto encontra com a luz de baixo, né? Essa capacitação da luz de baixo nem sempre é um brilhar, mas é um purificar-se para que a comunhão aconteça. E, para isso, é fundamental o desenvolvimento. A gente precisa ir até uma academia. As pessoas vão hoje na academia para fazer musculação. Mas, para isso, a academia que o humano precisa passar é a academia do desenvolvimento das virtudes. A gente tem inúmeras escolas que já falaram das virtudes, né? As virtudes filosofais, a inteligência e a sabedoria, as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, ou a caridade, as virtudes cardinais, a força, a justiça, a temperança, a prudência. O exercício das virtudes é que nos purifica do impacto da relação de Urano aquariano com a Vênus taurina e nos favorece ao encontro do alinhamento de Vênus e Urano, enquanto um oitava do outro, a partir da relação de Libra com Urano em Aquário. Ou seja, quando a gente desenvolve as virtudes, nós nos sensibilizamos para que algo possa acontecer. Veja, não significa que vá acontecer. Para Abel aconteceu, para Caim não aconteceu. Não vai acontecer para todo mundo. E está tudo certo. Mas se você é Caim e você perguntar por que não acontece comigo, vai sofrer. Vai sofrer feito um cachorro. Porque é assim. Não é uma coisa estranha? É tudo misterioso, né? Mas é maravilhoso. Então, se não aconteceu para mim, aprenda a se realizar no outro para quem aconteceu. Senão, você se encaminha para a impossibilidade. E nessa inconformidade, existem seres dentro de uma vibração anticrística que vão se interessar por você. Em que medida, Anjo Bom, na parábola do filho pródigo, os irmãos repetiram Caim e Abel? A mesma medida. É muito interessante, porque Caim e Abel é uma oitava da relação de Lua com Marte. Mas, no filho pródigo, a gente vai ver a atualização da relação Lua-Marte dentro de uma perspectiva Júpiter-Saturno. Né? Porque os diabos, eles podem tentar, ou por um processo inflamatório, onde você é inflamado a ir contra e se revoltar. É o diabo faustiano, é o Mefistófeles. Ou ele pode te restringir, que é o diabo de Jó, que retira tudo. Então,
O diabo inflamatório visita Caim quando ele não se conforma. Então ele tira a vida do irmão. Mas o diabo restritivo, ele é muito mais elaborado. Ele é silencioso e ele permeia os altos planos com grande poder de disfarce. Então ele está na casa do pai que tem esse filho que retorna. E sutilmente ele assopra no ouvido do pai. Pô, eu sempre estive com você e você nunca matou um novilho por minha causa. Olha as alturas que um ser diabólico pode habitar. É sensacional. Acreditar que o diabo seja, de alguma forma, vencível e eliminável é um absurdo. A questão é elevar-se além daquilo, para que na sua presença o diabo seja revestido por uma luz, a semelhança daquela que Jacob Boehme fala quando o diabo está frente a Deus. A luz e doçura, ou força e doçura. Porque o diabo é força e doçura? Aqui. Porque Deus é luz e doçura. E a sua luz e doçura permeia o campo diabólico e o torna luz e doçura. Olha que interessante. Então não é ir contra. Enquanto eu vou contra, essa comunhão luminosa não acontece, porque não há transparência. O desenvolvimento dessa transparência, a partir da prática acadêmica das virtudes, veja, fica claro da academia que eu estou falando, não é a academia de levantar peso, e nem a academia da ciência como ela se mostra atualmente, porque tem as suas limitações. A academia de levantar peso vai te deixar musculosão. A academia da universidade hoje vai fazer com que você se dê bem, porque quando você entende como as coisas funcionam, é fácil se dar bem. Tecnicamente, você se eleva àquela envergadura e realiza aquilo que os meios utilitaristas propõem que a gente realize. Eu estou falando de uma academia de virtudes, onde ganhar pode se manifestar como um perder, onde uma fraqueza pode se manifestar como força, onde a gente entra num mundo de paradoxos e de impossibilidades que são completamente avessos à ideia que a gente tem de lógica e de razão. Então essa luz de fato pode acontecer. Por quê? Porque nós nos tornamos transparentes. E ela acontece não porque a gente irradia, mas por comunhão. Porque existem muitos seres interessados em que a luz seja. E não que ela se torne uma posse. Seres que desejam que a luz seja, seres que desejam portar a luz. Tudo é possível. A questão é saber com clareza com que movimento nós buscamos e temos interesse em comungar. Obrigado, Anjo. Eu que agradeço, Oswaldo. Dá um abraço nos seus irmãos lá em cima. Tá? Vou. Estão Tá. voando direitinho? Então, direitinho. Obrigado. Obrigado, Ozzy. Então nós podemos fazer uma brincadeira com o caduceu. A serpente rastejante do paraíso, ela se verticaliza. E nós temos duas serpentes, que podemos dizer que são filhas da serpente do paraíso. E elas estão indo agora em direção à luz. Elas saíram só da horizontalidade rastejante. Uma tem analogia, como disse o anjo bom, a Urano, outra analogia com Netuno. E essas serpentes, na sua cabeça, elas atingem essa luminescência. Através de Netuno, a glândula pineal, quando ela atua fortemente na minha natureza, a minha presença inspira os outros no caminho espiritual. Eu não preciso dizer nada, a minha presença é inspiradora. E quando eu ativo a serpente uraniana, na glândula pituitária, eu irradio luz através do meu terceiro olho. E essa luz ativa a intuição de quem está próximo de mim. Ou seja, ativa a faísca luminosa no interior da alma de quem está próximo. E eu também não preciso me mover, nem falar. É uma questão vibratória. Então, amar
uranianamente falando, é sinônimo de curar. Quem ama, cura, e quem cura, ama. Não tem como separar as duas coisas. E Yannick de Sozenelli, nessa obra fantástica, fala muito bem sobre o corpo humano, a tradição hebraica, a tradição cristã, e como podemos nos verticalizar e realizar essa árvore da vida e do conhecimento. Fantástica obra. Procurem baixar em PDF, adquirir o livro em sebos. É um livro para ser estudado a vida inteira, tal como a obra do Anônimo, Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarot. Porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E nós temos que aceitar que somos e trabalhar para que o mundo fique mais luminoso e saboroso. Muito obrigado pela presença. Até a próxima reunião e que as rosas floresçam em vossa cruz. A vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.